Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início ao nosso evento aqui, nossa live de apresentação do livro Quando o Estado não protege o seu povo, Quilombolas de Alcântara, diante da resolução número 11, de 26 de março de 2020, sob organização do professor Joaquim Shiraishi Neto, os autores e autoras, né, Joaquim, Marlon, Aurélio, Diogo Diniz, Luiz Antônio Câmara, Oriel Rodrigues, eu também faço parte, sou Liana Lima, e com o prefácio a gente teve também a participação da Versilene Dias, de quilombola, né, advogada da CONAC, e da Maíra, advogada da Terra de Direitos, que também está aqui conosco. A Versilene, infelizmente, não poderia participar por estar na comunidade hoje. Temos aqui conosco os nossos convidados para o debate, Danilo Cerejo e a neta Dorinete Cerejo. O Danilo, que é coordenador da assessoria jurídica das comunidades de Alcântara, membro do MAB, e a Dorinete, também da coordenação do MAB e da comunidade de Canelatiúia, do território étnico de Alcântara. Muito obrigada, Neta e Danilo, pela presença de vocês. Eu passo agora, então, a palavra ao José Aparecido, nosso diretor-presidente do CEPEDES, do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês. Minha fala é breve, apenas para apresentar o CEPEDES, o Centro de Pesquisa em Direito Socioambiental, que tem como praticamente o nosso presidente honorário, o professor Marés, porque esse CEPEDES se criou a partir do grupo de pesquisa que na PUC do Paraná nós trabalhamos em matéria de direito socioambiental e com a participação de alunos, ex-alunos, pesquisadores, professores e outros interessados em direito socioambiental, estamos procurando dar apoio técnico, apoio em direito socioambiental para todas as necessidades da sociedade brasileira. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande nós podermos participar desse projeto, que foi encabeçado por vários aqui participantes do CEPEDES, entre os quais a Liana Lima, que é a nossa vice-presidente do CEPEDES, e dizer que, graças ao empenho da Liana, com toda a sua garra, toda a sua força, nós conseguimos participar de um projeto tão importante, encabeçado também pelo Shiraishi, a quem eu cumprimento pelo trabalho, e dizer que nós estaremos, sempre que possível, participando de empreendimentos como esse, que nos honra, que nos dá satisfação e alegria por poder compartilhar tanta experiência importante agora sobre Alcântara e depois sobre outros problemas socioambientais. Um abraço a todos, eu agradeço a participação. Muito obrigada, José Aparecido, que é doutor em Direito Socioambiental, também egresso da PUC, né? E fomos todos aí orientados pelo professor Carlos Marés, nossa grande referência, e que está aqui conosco hoje, e que eu tenho a honra de coordenar, junto com o professor Carlos Marés, o Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta Prévia Livre e Informada. Então, o lançamento desse livro também insere dentro deste projeto, e eu gostaria de passar a palavra ao professor Carlos Marés para também fazer aí a apresentação dessa coleção que a gente dá início com essa importante obra aqui do caso de Alcântara. Muito boa tarde, Eliana, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É realmente muito importante esse momento do lançamento desse livro. Boa tarde a todos e todas.
É mais do que o lançamento de um livro, exatamente. É o lançamento de uma coleção. E é uma coleção que foi pensada dentro do âmbito de um projeto, que é o projeto do Observatório dos Protocolos de Consulta. E a ideia, né, do observatório sempre foi de divulgação, tanto dos protocolos feitos pelas comunidades diretamente, colocando, portanto, o acervo dos protocolos que as comunidades autorizassem estar publicado no nosso site do observatório, assim como também incentivar e desenvolver pesquisas, investigações e análises, não só dos protocolos, mas das relações e das obrigatoriedades para os Estados nacionais. Então, essa expressão do observatório é não só observar, mas também agir em proteção dos protocolos e de sua divulgação. Nesse sentido, no âmbito do observatório, foi pensado em fazer algumas publicações para além dos protocolos propriamente ditos, que já estão publicados, sejam pelas próprias comunidades, em sites, em lugares, e alguns impressos já, não é? Muito bem organizados. Tal. Mas então fazer publicações que antes de ser uma publicação do protocolo, fosse exatamente uma divulgação da teoria a respeito do protocolo, dos enfrentamentos que temos e das dificuldades e das necessidades de cumprimento pelos Estados nacionais. E por isso se chamou essa coleção de Jusdiversidade e Autodeterminação, justamente porque os protocolos são expressão dessa jusdiversidade, a expressão de um direito próprio de cada comunidade e povo, que no protocolo demonstra a sua vontade jurídica e política. Por isso, esse sentido prático, concreto da jusdiversidade como expressão, isso é expressão direta da livre determinação de cada povo, da vontade de cada povo, da livre vontade, da autodeterminação de cada povo. Esse é o sentido da coleção. E a coleção não podia abrir de forma melhor e mais contundente do que com este livro, que expressa exatamente a luta dos povos de Alcântara. E, de certa forma, num exemplo nacional, né, luta dos povos quilombolas, especialmente, numa expressão nacional do que é essa luta gigantesca que os quilombolas vêm desenvolvendo no Brasil todo. Então, ele é muito simbólico, a apresentação, é muito o início, o começo dessa coleção por esse livro é muito simbólico e muito expressivo. E por isso a gente fica muito contente e tem certeza de que a coleção será um sucesso já pela iniciativa. Por isso, nós agradecemos muito proximamente ao professor Dr. Joaquim Shiraishi, que foi um dos organizadores do livro, né? Mas principalmente às comunidades quilombolas aqui expressadas pelo Danilo e pela Neta. É claro que para esse livro o professor Shiraishi vai se manifestar também como organizador, e depois os autores o farão, mas esse livro conta com um grupo grande de pesquisadores e de integrantes das comunidades que expressam o seu pensamento e a sua crítica a respeito da situação dos protocolos e dos Estados nacionais. O CEPEDES, que é muito bem presidido pelo José Aparecido, não começa agora seus princípios editoriais, suas vontades, suas manifestações editoriais. Ao contrário, já vem publicando muitos trabalhos, né? E agora, então, inserido nesses muitos trabalhos, está esta nova coleção, que eu tenho certeza será uma coleção de sucesso. Meus parabéns à Liana, que também é uma das idealizadoras da coleção, junto com o professor Shiraishi. Eu fico muito feliz de estar nesse lançamento, porque é a concretização de um sonho que começamos a ter o ano passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Carlos Maré. Sempre uma honra te escutar e sempre uma honra também trabalharmos juntos, né? O senhor aí que é nossa grande inspiração e atravessa gerações, né? De defensores de direitos socioambientais, direitos dos povos. Muito obrigada pelas suas palavras nessa abertura e nesse evento de lançamento, para além do lançamento do livro em si, o lançamento da nossa coleção Jus, Diversidade e Autodeterminação, Pareceres Jurídicos e Relatórios Técnicos. Esperamos em breve estar aí também anunciando os próximos volumes dessa coleção. Então, eu passo agora a palavra ao professor Joaquim Shiraishi, para também contextualizar como essa primeira obra da coleção foi pensada. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Vocês estão me escutando? Estão bem? Estão escutando? Está escutando, Liana? Sim. Sim, então, eu fiquei pensando, toda vez tem uma dificuldade enorme em estar falando assim em público, né? Aí eu organizei, preferi escrever a minha fala e para não esquecer nenhuma questão importante. Então, às vezes eu vou estar lendo, às vezes eu vou estar mais falando algumas coisas assim de uma forma solta. Mas eu fiz a escrita para poder um pouco me guiar um pouco com essa apresentação que eu acho importante esse momento aqui também, né? Então, em nome dos autores do livro, que são vários, né? Não sou só eu. Aí eu fui, de uma certa forma, fui escolhido, fui indicado, fui convidado para fazer essa apresentação do livro, né? Talvez eu acho que seja pela idade mais avançada do que os outros autores, né? Um pouco a responsabilidade, assim, de fato ser, não sei, mas eu fui escolhido. Mas esse livro ele tem várias mãos, várias pessoas se juntaram para escrever, muitas pessoas se dedicaram o seu tempo, né, os seus horários para poder estar elaborando, pensando e escrevendo esse material. Então, assim, inicialmente, eu gostaria de agradecer as pessoas, todas as pessoas que contribuíram com esse livro, né? Tem o Marlon, que ele não está aqui, que ele é de Belém. Tem o Diogo também, que já está aqui na live. A própria Liana, né? O Pedrosa, que ele está ausente porque ele está no interior, e o Uriel, que está presente nessa live. Eu acho que, assim, todas essas pessoas se colocaram à disposição prontamente, né? E para contribuir com o trabalho. Então, assim, eu acho que fiquei muito orgulhoso, muito honrado de poder contar com essas pessoas na produção do trabalho. Também o trabalho também ele teve o prefácio da Bercilene e da Maiara, que também acho que prontamente, gentilmente, generosamente se dispuseram a escrever e enviar o prefácio para o livro, né? Então, assim, eu também agradeço também aqui publicamente ao Danilo Cerejo, que eu acho que apesar de ele não estar como um dos coautores do livro, né? Ele tem contribuído muito na questão do Observatório dos Protocolos, né? Um parceiro inestimável nessa questão do observatório, né? Então, agradecer, né? Também queria continuar agradecendo, porque também tem pessoas importantes, o Fred, né? Que é a pessoa que é o editor da letra da lei, que foi o responsável para fazer o projeto gráfico, a editoração do livro. Depois tem a Maria da Graça também, que fez a revisão e a normatização do livro. E também agradeço também profundamente o CPEDS, né, que é o que na pessoa do Dr. José Aparecido, que tem sido muito generoso, sabe, em acolher as pessoas, outros pesquisadores, outros profissionais, outros estudantes, né? Ele tem sido um lugar muito importante nesse momento que a gente está vivendo para acolher as pessoas. Eu acho que é o mesmo momento também, o mesmo agradecimento também eu faço ao observatório, que é coordenado pela professor Marés e pela professora Liana, né? Que vem acolhendo as pessoas, assim, vem recebendo as pessoas que encontram um lugar, encontram num observatório, num CPEDS, um espaço de reflexão, de discussão, de exercício prático. Então, assim, um espaço muito importante nesse momento, tanto político como sanitário que a gente está vivendo, né? Eu gostaria de destacar uma questão especial, o professor Marés, né? Que o professor Marés, ele tem sido uma espécie de um guia para a gente, sabe? Um guia, um farol, assim. É um porto seguro, porque a gente fala assim, vamos fazendo que o professor Marés, se ele falar que está ok, está ok. Então, assim, tanto para os novos pesquisadores, como para os velhos pesquisadores, e não tão velhos pesquisadores como eu. Acho que eu sou velho, mas não sou tão velho, assim. Mas, assim, ele tem sido um porto seguro para a gente, né?
E é assim porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande das questões dos povos indígenas e dos povos tradicionais no Brasil, e tem um acúmulo muito grande de informações. Esses dias eu estava lendo um materialzinho sobre a participação dos povos indígenas na Assembleia Constituinte, né? É interessante que lá já fala assim, ao jovem professor Marés, que está formando os povos indígenas para participar da Assembleia Constituinte, já em 1987, né? O professor Marés já está lá trabalhando com os povos indígenas, já está, né, nessa luta toda, e foi inspiração para muitas pessoas. Então, assim como foi dito para a professora Liana, esse livro ele vai compor uma coleção, que é a Justa Diversidade e Autodeterminação, né? Esse livro ele foi produzido e foi elaborado no âmbito do Observatório, no Observatório e com apoio do CPEDS e também com apoio da Fundação Ford, né? Que é um projeto que está vinculado à Fundação Ford. Então, assim, o Observatório, além de estar fazendo esse papel de observar, né, como o professor Marés falou, de acompanhar, de sistematizar as informações relativas ao direito de consulta prévia, livre e informada no Brasil, em especial a questão dos protocolos de consulta, né? Ele também tem empenhado também em estar fazendo uma produção técnica, né? Eu fico pensando assim que é um saber jurídico prático, né? Um saber jurídico, está produzindo, elaborando algumas questões técnicas e essas questões técnicas têm servido como subsídio, né? Num plano jurídico para a luta dos povos e das comunidades tradicionais. Então, assim, o Observatório CPEDS tem um compromisso de estar produzindo também um material para poder subsidiar as lutas no plano jurídico, né? Sendo por isso mesmo que o CPEDS, o CPEDS e o Observatório, a intenção dele, o objetivo dele é muito fortalecer os grupos e não ficar como protagonista das lutas, mas ao contrário, é fortalecer os grupos e fortalecer as lutas desses grupos através do que ele sabe fazer, da questão jurídica, né? Do instrumental jurídico. E esse livro, em particular, ele vai somar algumas ações que já vem acontecendo aqui no Maranhão, né? Que eu lembro da ação civil pública do deputado Pira do Pindaré, logo no ano passado. Então, esse parecer, essa nota técnica, ele vai somar essa ação do deputado Pira do Pindaré e outras ações também dos grupos das comunidades. Então, ele tem um objetivo de estar contribuindo, de estar subsidiando. Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão da nota, um contexto um pouco dessa nota técnica, desse parecer, né? Assim, eu lembro que logo quando saiu a resolução em março de 2021, eu lembro que a professora Maristela e o professor Benedito, aqui do Geru da UFMA, eles estavam lançando um livro também sobre um relatório antropológico sobre Alcântara. Eles falavam assim, a gente precisa estar discutindo essas questões sobre Alcântara, atualizando. Aí eu lembro também da própria professora Liana, estava incentivando, Joaquim, a gente precisa colocar, a gente não pode aceitar essa resolução, a gente tem que fazer uma discussão qualificada, a gente precisa produzir um material. Então, a professora Helena colocou isso de uma forma bem clara, né? O observatório ele não poderia deixar de estar discutindo essas questões que eram importantes naquele momento. Aí, lembrando, mexendo nos meus e-mails, nas minhas coisas lá, eu lembrei de uma conversa, de uma mensagem, um convite, que a professora Manuela Carneiro da Cunha, ela fez para mim, para fazer uma nota sobre a resolução naquele período. Porque a ideia era que ela pudesse utilizar esse material escrito num livro que ela está lançando, uma coleção que ela já lançou, né? Eu acho que é Povos Tradicionais e Biodiversidade. Mas, então, assim, ela estava fazendo o material e ela estava muito antenada com as coisas e ela estava entrando em contato com as pessoas para estar atualizando um pouco esse debate sobre povos e comunidades. Ela fez o convite, mas eu acabei não, na época também não, acabei não podendo fazer, porque eu me sentia, estava numa situação assim, porque minha história com a Alcântara, ela começa lá em 1997, né? Então, assim, eu lembro que esse período, eu fiz um trabalho lá com as comunidades, sobretudo no cartório de ofício de Alcântara, no primeiro cartório, porque aqui existia um convênio entre o mestrado de Políticas Públicas e a Fundação Cultural Palmares, na época, né? Que eram coordenados pelo professor Maristela de Paula Andrade, professor Alfredo Wagner, que era para fazer uma identificação, né? Para fazer a titulação das áreas de comunidade de quilombo, em 1997, né? Aí eu lembro que, nesse período, o Maranhão já tinha uma certa tradição em estar produzindo esse tipo de material, né? Então, assim, e as etapas dessa confecção desse material, ela constitui assim, em um primeiro momento, era um trabalho do advogado, do pesquisador, que ia lá para o cartório e ficava fazendo entre aspas, uma genealogia
dos títulos de propriedade, né? Como que vinha pegando um pouco a história dessa questão dessa propriedade, dessa terra, a origem dela e como que ela vinha sendo transmitida ao longo dos anos. Então, era um trabalho que tinha muitos advogados, né? E eu lembro que o projeto de Vida de Negro da Sociedade do Maranhão, o CCN, tinha toda uma tradição e uma expertise muito grande nisso, de fazer esses trabalhos nos cartórios. E também existia um outro momento também, que era o trabalho dos antropólogos e dos sociólogos irem às comunidades para fazer os estudos das comunidades, né? Então, daí você juntava depois num relatório, que era o trabalho do advogado, o trabalho jurídico, e o trabalho depois dos antropólogos e sociólogos sobre a comunidade. E a gente encaminhava esse material para a Fundação Cultural Palmares, que a época, é interessante que na Fundação Cultural Palmares, na época, ela assumiu um pouco o protagonismo da questão quilombola, porque o INCRA, eu lembro que o INCRA estava meio indeciso, existia um impasse dentro do INCRA, se eles iriam assumir ou não essa tarefa de cumprir esse mandamento constitucional do artigo 68. Então, o INCRA ele não se colocou muito no início. Eu lembro que a Fundação Cultural Palmares tomou a frente, ela acabou realizando várias parcerias com universidades do Brasil afora, fazendo esse processo de identificação e de estudo sobre determinadas comunidades. E tanto é que no Maranhão, interessante que no Maranhão, foi uma das primeiras áreas regularizadas e reconhecidas como quilombo, foi aqui no Maranhão, foi o quilombo do Frechal. Mas ele não foi enquanto o artigo 68, mas como uma reserva extrativista. Então, assim, você teve todo um trabalho. Então, é interessante, porque se você for pensar, durante todos esses anos, aí, muitos anos, desde 97, desde o final dos anos 90, você tem toda uma discussão de procedimentos, de como fazer os laudos antropológicos, qual o conteúdo dos laudos, qual o conteúdo do relatório do advogado, né, que foi construído pela sociedade civil, pelos movimentos, né, pelo próprio Estado, e o Estado depois ele foi se reestruturando, o INCRA depois foi se reestruturando, organizando para atender essa demanda da quilombola. Então, assim, não foi feito por um decreto, por uma lei, mas, assim, são experiências vividas que originaram esse decreto e que originaram esses instrumentos de regulamentação. Então, assim, e aí a gente fica muito, assim, triste, né, para não dizer outra palavra, que por meio de um ato, toda essa história, né, de como se pensou essa questão dos procedimentos, a regularização, essa burocracia toda, né, que efetiva esse direito, como ela é de uma hora para outra, ela é simplesmente, através de uma portaria, de uma revogação, você elimina toda essa história produzida ao longo dos anos, né? Então, assim, a partir daí, dessa discussão com a Liana, com a Maristela, com o Biné, e com a própria professora a Manuela, a gente decidiu fazer, né, produzir esse material, né? Aí a gente foi convidando as pessoas, né? Achei bem interessante, porque todo mundo que foi convidado, né, esses amigos, né, eles logo eles nem pensaram duas vezes, eles vieram se juntar, vieram se somando, né? Aí isso criou essa responsabilidade, agora não tem jeito mais, vamos ter que fazer de todo jeito, né? Então, assim, cada um contribui da sua forma na confecção do parecer. Então, assim, teve uma discussão, teve correções, teve correções na escrita, na reescrita, né? Todo mundo contribuiu de uma forma, todo mundo contribuiu no seu tempo, na sua forma, né? E na sua medida. Então, assim, independente do tamanho que cada um contribuiu, todo mundo que contribuiu foi importante, porque o resultado final do trabalho ele é fruto dessa junção de pessoas que contribuíram para escrever esse material final, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né? Porque nessa época da pandemia, desde a época da pandemia, eu estava pensando, né? E porque a gente fica muito em casa, e aí fiquei pensando muito nessa importância da gente estar conectado, né? A gente está ligado, então, essa questão do observatório, essa questão do CEPEDs, né? Esses momentos, desses projetos aí na PUC que a gente está vinculado, da gente estar se juntando, da gente estar conversando, né? Da gente estar cuidando um dos outros, a gente está vendo como vocês estão, como eu estou, né? A gente fica se cuidando, tem todo um movimento muito bonito, assim, sabe? De estar vendo as pessoas, professor Arias, eu quero ver sua carinha, como você está, dá um sorriso aí, não sei o quê. Então, assim, todo mundo está preocupado. Então, assim, que é importante essa questão de todo mundo estar fortalecido. No momento que a gente está vivendo, quem tem um inimigo concreto comum, né? A gente tem que fortalecer todo mundo. Não pode estar uma pessoa fortalecida e outra pessoa frágil, porque se uma pessoa está frágil, o grupo todo está frágil. Então, é uma tarefa importante essa questão de estar fortalecendo todo o grupo, né?
não só uma pessoa, mas todo o grupo e os grupos também com os quais a gente está trabalhando, né? E agora, no mais, ainda, além disso, somou aqui nesse nosso período essa questão da pandemia, do coronavírus também, que é uma situação à parte também, que depois a gente pode pensar e discutir algumas coisas com ela. Mas agora não há interesse em estar discutindo isso. Aí ultimamente eu li um post, achei interessante, vocês devem ter lido também, porque circula muito essas coisas, né? Que é uma coisa assim, o que o vírus separou, o verme nos uniu. Então, essa palavra, assim, né? Essa expressão, o que o vírus separou, o verme nos uniu. Mas eu fiquei pensando que eu acho que é mais que isso, porque a nossa junção aqui para escrever esse livro, ela antecede a esse momento, sabe? E ela está envolvida também com outras questões, com outros movimentos, com outras relações. Ela não se restringe somente à ação política, né? Mas ela tem a ver com muitas outras questões que talvez a gente não consegue objetivar, sabe? Essa questão da amizade, essa questão do respeito à pessoa, essa questão do afeto, essa questão do carinho, né? Essa questão desses laços de solidariedade. Então, a gente fica pensando que a gente se junta, né? Também por razões objetivas, mas a gente se junta também por outras razões, que às vezes a gente nem consegue descobrir porque a gente está junto, né? Então, o que alguns autores falam, os sentimentos, as percepções, os fluxos, as energias, né? Se for pensando aí nas questões mais espirituais, né? Que fazem que a gente se junte para poder, diante de um objetivo comum e de questões comuns que nos afetam a todos nós, né? Então, assim, essa um pouco esse contexto da produção desse livro, né? E aí, sim, vou comentar brevemente sobre o livro, porque lembrando assim que lembrando a linguagem de vocês mais jovens, essa questão de dar spoiler, né? Então, assim, eu vou tentar falar de uma forma bem breve o que é esse livro aqui, do que ele trata, né? Então, em março do ano passado, o ministro do Estado, o chefe do Gabinete da Segurança Institucional, né? O general Heleno, o general de reserva, ele editou uma resolução, a resolução número 11, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre as deliberações do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro para a execução e relocação de centenas de famílias quilombolas de Alcântara. Aí sublinha-se uma coisa importantíssima. No período da pandemia, então, no período da pandemia, ele editou uma resolução que vai dispor sobre as deliberações do comitê, né, que fez um estudo, que fez de como fazer a relocação e como organizar uma série de programas sociais para beneficiar, de uma certa forma, para atender essas famílias que estão sendo deslocadas daquela região lá, né? Então, assim, o comitê, essas deliberações do comitê, ela vai afetar de uma forma direta a vida das famílias de quilombolas, né? Ela implica na relocação dessas famílias do município de Alcântara, né? Só que não tem uma área definida, não tem onde fazer, não tem como fazer, não tem o lugar definido para onde as comunidades que elas vão ser deslocadas, né? Não tem os motivos expressos porque foram está sendo relocada. Então, assim, essa medida ela vai violar uma série de direitos, né? Desde os direitos fundamentais que estão na Constituição Federal, né? Aos tratados internacionais de direitos humanos e toda a legislação que vai regulamentar essa questão quilombola no Brasil, né? Então, ameaça essa questão da igual dignidade dos grupos, né? Das comunidades quilombolas no Brasil. Só nesse momento, eu acho importante isso, lembrar dessa questão dos tratados internacionais, porque os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil estão sob ameaça, né? Aí eu lembro da questão da Convenção 69, que o Brasil está denunciando a Convenção 69, existe um projeto de lei, de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, para autorizar o governo Bolsonaro a denunciar a Convenção 69, se retirar desse tratado, né? E é interessante que tem todo um ataque também, não só no plano infralegal, mas também do ponto de vista de proteção desses grupos no plano dos direitos internacionais de direitos humanos, né? E, assim, é importante também lembrar que o CEPEDS, juntamente com o Observatório e a Comissão Armes, né, elaborou uma nota técnica, um material crítico, né, completamente contrário aos propósitos desse PDL, né? Então, assim, uma atividade do CEPEDS, né, juntamente com o Observatório, no sentido de com seus professores, pesquisadores, advogados, estarem produzindo um saber e estar colocando esse saber à disposição, né? No caso, foi da deputada Bíblia do Pindaré, aqui do Maranhão, e da deputada Joênia Pichana, né, lá de Roraima, né? Esse material foi colocado à disposição, né, para eles enfrentarem o debate lá no Congresso Nacional. Então, assim, não tem um espaço específico, assim,
a gente vai sentindo a necessidade, vai vindo as demandas, os grupos, a gente vem se organizando e vem produzindo esse material para poder contribuir nesse debate, nessa luta, né? Então, voltando de novo a essa questão dos tratados internacionais, eu acho importante, porque a gente, nos últimos anos, a gente organizou, assim, a nível global, a nível nacional também, um sistema integrado e integral de proteção aos direitos humanos, aos direitos dos grupos culturalmente diferenciados, como as comunidades quilombolas e indígenas, e a natureza. Então, você tem todo um sistema que foi organizado, que foi arquitetado e que foi proposto, né? E que a gente incorporou para a proteção não só dos grupos, mas também da natureza, né? E porque agora, na época da pandemia, que é interessante, que a gente descobriu, entre aspas, a gente descobriu que esses grupos são importantes, porque eles protegem a natureza, porque eles estabelecem os fluxos com a natureza, a harmonia com a natureza. Então, são essenciais para a proteção do planeta Terra, né? Para a manutenção da vida do planeta. Fiquei lembrando, porque, quando eu era mais jovem, né? Eu assisti um filme que foi muita referência para mim, hoje eu assisto ainda ele hoje, aquele filme Blade Runner. Para os mais jovens tem aquele Elysium, não sei se vocês assistiram, mas assim, que fala que os homens aqui no planeta Terra vão ocupar outros planetas para poder sair dessa vida na Terra que está imprópria, então eles vão para outros lugares do mundo. Só que daí os autores, eles lembram que não tem a vida fora, porque nós somos natureza, então a gente é composto de água, né, de minerais, de vírus, de bactérias, então a gente não tem como sair, porque em Marte ou na Lua não tem as mesmas condições naturais para a gente viver lá, então assim, não tem condições. A nossa rota de fuga é o próprio planeta Terra, se a gente não cuidar da Terra, a gente não tem como pensar em vida fora do planeta, então assim, é necessário e importante essa questão desses grupos e da gente, né, lutar pela questão da proteção do meio ambiente, da natureza, desses povos que têm todo um saber, que têm um conhecimento, né, e que são importantes para a nossa própria vida também, né. Então, já vou encerrando, porque é muita coisa. Então, além dos problemas legais, de conteúdo, né, porque já que essa resolução, que vai acatar as deliberações do comitê, ela vai ferir a questão do direito de participação, que tem uma série de políticas, educação, de saúde e profissional direcionadas a esses grupos, né? Depois também não tem nenhuma discussão sobre a definição de prioridade de desenvolvimento para essas comunidades, além da própria questão da relocação dessas comunidades fora das áreas onde eles se encontram para outros lugares que não tem nenhuma definição sequer desses lugares, né? Então, assim, essa resolução, ela vai afetar esse direito, e também vai afetar uma série de direitos formais também, de questões formais, que a gente tratou aqui no parecer, que são correções, que essa resolução, ela viola um ato administrativo, porque ela não preenche os requisitos do ato administrativo, né? A questão da legalidade, a questão do objeto, a questão da finalidade, então tem uma série de elementos formais que essa resolução ela não cumpre, né? E também tem conflitos também de competência entre a comissão e a Agência Aeroespacial Brasileira e o próprio presidente da República. Então, tem uma série de conflitos entre eles aí, que não foi sanado e que o general, em uma canetada só, ele deliberou sobre as ações do comitê, né? Uma segunda questão também, que é preliminar, também uma questão grave, que eu acho, que a gente colocou, que a gente elaborou, essa questão que aqui em Alcântara nunca foi feito licenciamento de impacto ambiental, nem o IARIMA, né? E Alcântara, se vocês conhecem lá, Alcântara, antes eu pensava que era uma ilha, não é uma ponta do continente, mas ela fica numa região com um ecossistema muito sensível e muito delicado, formado cheio de corpos hídricos, então é cheio de lagoa, de rios, de água, então assim, tanto é que a maré ali tem uma força enorme, porque ela condiciona a questão das reuniões, o próprio barco que sai aqui de São Luís vai para Alcântara, ele depende da maré, depende de uma série de movimentos. Então, é uma área ecologicamente muito sensível, né? Então, assim, tanto é que foi declarado no sítio Ramsar em 2000. Alcântara pertence às reentrâncias da Baixada Ocidental Maranhense, né? Então, assim, é uma região muito sensível, muito delicada. Qualquer mudança afeta todo o ecossistema e a harmonia daquele lugar lá. Então, assim, nunca foi discutido com a sociedade, nunca foi discutido com as comunidades, nunca foi discutido com a população local. Ninguém sabe o teor das operações, o que eles vão fazer, os impactos que vão ser gerados, também os riscos ambientais, né, socioambientais.
Vocês se lembram que em 2003, eu acho, houve uma explosão lá, uma explosão da plataforma de lançamento, que matou 21 trabalhadores. Então, assim, você tem toda uma série de elementos que a gente não tem nenhum mínimo controle, mínimo domínio, porque isso aí nunca foi colocado, nunca foi publicitado, nunca foi discutido com a sociedade. Então, além desses elementos também em Alcântara, assim, tem os elementos da própria arquitetura da cidade de Alcântara, e também tem os elementos da arqueologia também que nunca foram discutidos por esses estudos e por esses relatórios. Aí, lembrando uma atividade que foi feita aqui num congresso de direito socioambiental, no último, estava lembrando de um professor da Colômbia que falou dos espaços sagrados religiosos, né? E lá na Colômbia, acho que Santa Marta, que tem uma medida do governo e uma decisão da própria Corte Interamericana protegendo uma área que é a linha do meio, linha negra, né? Lá na Bolívia, que são espaços sagrados dos diversos índios, né? Populações indígenas. Aqui em Alcântara tem vários locais também sagrados, né? Como a pedra de Itacolomi, que é uma pedra sagrada para essas comunidades e que elas também sequer passaram na discussão dessa questão ambiental, dessa questão desse patrimônio, né? A necessidade de proteger esse patrimônio para essas comunidades que se encontram lá nessa região, né? Então, assim, as comunidades, vou tentar correr um pouquinho mais. Essas comunidades de quilombo, elas foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares desde 2008, né? E o governo nunca titulou essas comunidades, nunca fez o título. Mas uma coisa interessante de Alcântara, porque essas comunidades estão lá desde o século XIX, mas desde o século XIX como proprietários dessas áreas, porque essas áreas foram abandonadas, foram doadas, foram entregues para esses grupos, né? Porque com a desagregação e a decadência do sistema monocultor escravista, as várias ordens religiosas foram embora e deixaram e transferiram essas áreas para essas comunidades. Então, essas comunidades, desde o século XIX, são legítimas proprietários dessas áreas, né? E o governo, então, e o Centro de Lançamento de Alcântara, ele é um intruso dentro dessas comunidades, dentro do território de Alcântara, né? Então, eu vou fechando dizendo que também Alcântara é um dado importante que precisa enfatizar aqui, que desde 2019 as comunidades vêm construindo seu protocolo de consulta prévia informada, né? Desde 2019. Em 2020 foi aprovado um texto básico também desse protocolo. Esse protocolo sequer tem sido colocado em questão, tem sido discutido, tem sido acionado até pelo próprio Estado para fazer essas medidas que ele vem tomando nos últimos momentos, né? Nos últimos períodos, né? Então, assim, não existe a consulta prévia livre e informada, é completamente ignorada, desdenhada por parte do Estado brasileiro, né? E as famílias, durante mais surpreendente ainda, que as famílias de comunidades que moram lá há mais de 100 anos, né? mais de 200 anos, elas foram pegas de surpresa com essa medida. Olha, vocês têm que sair, vocês têm que ser realocados, têm que mudar. Aí eu lembro, já o Uriel está aí, né? Eu lembro sempre do tio dele, o Ticão, sempre tem dúvida sobre isso. Mas ele fala assim, que eu vi uma entrevista dele que ele fala assim, eu saio no meio da mata para conversar com aquela montanha, para conversar com a mata, né? Então, assim, fico pensando, as famílias que estão lá em Alcântara, há 200 anos, né? Que conhecem tudo sobre a natureza, sobre o ciclo natural, sobre o meio ambiente, sobre tudo, conhecem tudo sobre lá. De repente, fala assim, agora você não vai morar mais aqui, você vai morar em outro lugar, né? Então, assim, uma completa forma de destruição da sua vida, das suas relações com o meio ambiente, com a natureza, que não é apenas um objeto, mas tem um sentido, né? Um significado espiritual, né? Tem todo um conjunto de elementos que dão sentido àquela natureza, né? Então, assim, aí, terminando já, então, que essa resolução, a resolução que foi editada pelo governo, né? Ela é ilegal porque ela tem um conteúdo legal, porque ela também tem uma forma ilegal também, né? E ela também está completamente distante também do que é um Estado democrático de direito, né? Lembrando que no Estado democrático de direito não existe inimigos, né? O Estado tem que atender todo mundo, tem que compreender essa diversidade, essa pluralidade de pessoas e de gentes, né? Então, encerrando, eu agradeço mais uma vez todos os autores, sem exceção, todo mundo contribuiu, né? A gente sabe como que cada um pode estar contribuindo, né? Mas eu acho que é importante todo mundo tá todo mundo junto nesse processo, e também eu espero que esse material ele possa estar servindo para subsidiar as lutas aí de Alcântara, né? E de outros grupos também no Brasil, né?
assim, por fim, desculpe, mas toda vez que eu falo por fim, nunca acaba. Mas, assim, que eu acho que esse trabalho me inspirou desde o início da pandemia, quando eu li, o Ayrton Krenak, né? Acho que ele é uma inspiração para atravessar essa pandemia. Aí eu lembro do pensamento dele, de uma frase dele também, que está ligada a toda uma tradição de um pensamento indígena, né? No Brasil, no próprio título daquele livro do Davi Copenau, né? A Queda do Céu, é um pouco essa ideia, um pouco do que o Krenak vai falar aqui. Quando você sentir que o céu está ficando muito, muito baixo, é só empurrá-lo para respirar. Então, assim, é um pouco essa mensagem, né, do Krenak, que acho que ele inspira todos nós para continuar essa luta e para continuar empurrando, deixar o céu baixar, né? Mas empurrando o céu para cima para poder, né, manter as nossas vidas, as nossas relações, a gente ampliar também as nossas relações, as nossas redes, né? Então, assim, por isso que é importante não deixar o céu cair, né? Então, assim, eu agradeço profundamente a Liana, agradeço ao professor Marés, agradeço aos autores, agradeço também ao José Aparecido, que é o diretor-presidente do CEPED. Então, muito obrigado, aí a gente abre, não sei, deixa outra palavra para a Liana. Muito obrigada, professor Joaquim Shiraishi, foi muito bom a gente te escutar e até aqui justificar para os que estão nos assistindo pelo YouTube que o professor Joaquim não conseguiu abrir a câmera, que estava com um pequeno problema de conexão, mas pelo menos o áudio ficou perfeito, professor Joaquim, e eu aproveito aqui e peço licença também, a gente vai mudar um pouco a ordem das falas, né? Agora a gente passaria para os autores aqui presentes, né? O Diogo, Oriel, que estão aqui conosco, mas a Neta, dos nossos convidados, Neta e Danilo Cerejo, né, que estão aqui conosco, ela também está com dificuldades na conexão, por ela estar no território de Alcântara, e uma mulher quilombola. Peço aqui a licença para a gente já passar de antemão a palavra para a Neta para garantir a participação dela, Dorinete Cerejo, de Alcântara. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Agradeço pelo convite, né, para participar desse evento. Hoje, realmente, agora à tarde, a internet aqui está muito ruim, já desconectei várias vezes. Vou tentar aqui fazer a minha fala rápida, aproveitar esse intervalozinho que a internet está ajudando. Espero não cair enquanto ainda estiver aqui falando. Dizer que foi um prazer participar junto com o professor Shiraishi, né, desse trabalho, nossa pequena contribuição a respeito da gente falava basicamente da resolução de ano passado, né, de março do ano passado, resolução essa que trata da vida das comunidades quilombolas de Alcântara, falando de remoção de famílias em plena pandemia. Né, o Heleno, né, baixa essa resolução tratando das cidades quilombolas de Alcântara, sem nenhuma... sem pensar, na verdade, no que estavam passando as comunidades de Alcântara durante... A resolução em si, o conteúdo dela já é muito ruim, né? Porque trata de vários aspectos, mas muitos ficam obscuros. Trata de remoção, mas não diz como que poderia acontecer. A gente é totalmente contra a remoção de comunidades. Esse é um discurso que a gente continua mantendo. A gente é totalmente contra a remoção de comunidades de Alcântara para ampliação do centro de lançamento, mas o período em que eles trazem essa resolução ainda é muito pior.
se tratando que as comunidades estavam lidando, ainda estão, na verdade, só que naquele período era algo ainda muito mais assustador, porque a gente não sabia quase nada ainda do coronavírus, né? E essa questão de deixar as comunidades isoladas, né? Comunidades ficarem isoladas por conta do vírus, é algo muito ruim para comunidades quilombolas. Que as comunidades quilombolas elas estão acostumadas a estar juntas, né? As pessoas estarem juntas umas das outras nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, assim como nos momentos festivos. E as pessoas não podiam fazer nada, se juntar. Você tem uma noção, você recebe uma notícia dessa, e aí você fica perdido. E agora, o que a gente faz? Aonde a gente reúne, com quem a gente conversa para tratar desse assunto? Então, algo muito maléfico por parte do governo federal junto às comunidades quilombolas de Alcântara. Nós ficamos 2020 praticamente todo sem reunir, e tudo que a gente conseguiu fazer foi via internet, né, nos aplicativos de comunicação e reunião. Esse trabalho que foi feito aí pelo Diogo, pelo Ariel, professor Shiraishi e os demais, é um trabalho que vem fortalecer a luta das comunidades de Alcântara, assim como tantos outros que nós já temos. Então, mais uma vez, a gente pôde contar com o apoio, né, dos juristas que nos apoiam e também dos professores das universidades que estão sempre também dando essa força para o movimento negro, não só de Alcântara, né, as comunidades quilombolas de Alcântara, mas também para o movimento negro do Brasil. Momento complicado demais esse que a gente tem vivido, já perdemos algumas pessoas importantes para a luta das comunidades, pessoas que tenham um trabalho reconhecido, um trabalho de defesa do território, mas a gente segue firme nessa luta pela resistência das comunidades nos seus devidos territórios de origem. Você pensar em remover famílias, remover comunidades, sem pensar nas consequências do que isso pode trazer, é muita maldade. A gente fala de Alcântara como, na verdade, a gente não, eles falam de Alcântara como o melhor lugar do mundo para se lançar satélites, microsatélites, nanosatélites, né, que a cada dia vai mudando aí a tecnologia. Mas nunca falam de Alcântara como um lugar bom para as comunidades sobreviverem, né, para as comunidades viverem e se reproduzir. A cada novo momento em que se fala emoção, é um choque que você dá nas comunidades de Alcântara. E isso, de certa forma, ele enfraquece um pouco a nossa luta, porque são 39 anos que se luta para que famílias não sejam removidas. Houve remoção em 86 e 87, e, nesse momento, já houve luta para que as famílias não removidas, e, infelizmente, a gente não conseguiu ter êxito, e de lá para cá a gente vem lutando para que nossas famílias, comunidades não sejam remanejadas no território de origem, para qualquer que seja a localidade de Alcântara. Algumas pessoas podem perguntar, mas eles não vão ficar dentro do próprio município? Nem isso a gente sabe dizer no momento, né? A gente acredita que, se houver remoção, ainda assim contra
a nossa vontade, a gente acredita que seja dentro do próprio município. Mas estar dentro do próprio município não significa dizer que você tem a mesma qualidade de vida e você vai estar em terras com as mesmas características da que você vive hoje. O professor Shiraíde falou, Alcântara é um pedacinho que tem uma particularidade muito específica. Nós estamos numa área onde temos muita fragilidade também nos nossos territórios. As nossas terras, elas não são todas iguais, né? Então, a gente está acostumado, quem está no litoral está acostumado a viver em área do litoral. Se você vai para uma área mais de centro, uma área mais de campo, é como se você fosse mudar para um outro município, né? Porque são bem diferentes. Então, falar dessa resolução número 11, que foi publicada em março do ano passado, é ver como esse governo que está aí, ele é maldoso com as populações, com as minorias. Essa é mais uma prova de quanto ele é maldoso com as minorias. Porque no momento em que todas as pessoas estão tentando se proteger, eles lançam uma resolução, publicam uma resolução que vem de encontro contra tudo que estava sendo indicado para a proteção das comunidades, que é ficar isolados, não sair se não for necessário, se manter em casa. E aí você vem com uma resolução dessa, falando em deslocamento, né? E já tratando de alguns passo a passo, né? Mas isso não fica claro. E ainda bem que a gente conseguiu reverter, né? Não sabemos até quando, mas a gente conseguiu reverter e a gente permanece aqui mais de um ano depois nas nossas comunidades e a gente espera permanecer ainda por muito mais tempo, porque tem uma coisa que nós temos certeza, é que nós não vamos abrir mão do nosso território para a expansão do centro com relocação, principalmente com relocação de mais comunidades. Já chega de comunidades removidas em Alcântara. Esse é uma das nossas principais bandeiras de luta. Não a remoção das comunidades de Alcântara para ampliação, expansão, consolidação, usem eles a palavra que queiram usar, mas o movimento de Alcântara não vai abrir mão para que haja remoção das comunidades, para que o centro possa ampliar em sua área para lançamento de satélite. Independente do que possa vir a acontecer, a nossa certeza é de permanecer firmes na luta para que as comunidades de Alcântara permaneçam onde estão e vivendo de maneira melhor do que estão vivendo agora, né? Porque as comunidades, embora nós já estejamos no século XXI, de certa forma, elas continuam isoladas, principalmente por acesso, né, que estão ainda bem precárias, mas ainda assim a gente permanece firme para lutar pela garantia da permanência das comunidades nesse território étnico quilombola de Alcântara. Muito obrigada. Muito obrigada, Neta. Foi muito bom te ouvir. Que bom que a conexão aí de Alcântara nos permitiu a sua participação. Muito bom a gente te ouvir. Eu vou passar aqui a palavra ao Oriel Moraes, que ele é coautor também
do livro, desse parecer jurídico que nós escrevemos juntos, e o Oriel é advogado da CONAC, e também é pesquisador vinculado ao CEPEDES. Boa tarde a todos e a todas, não sei se me ouvem bem. Então, eu estou falando aqui do Quilombo Ivapurunduva. Ivapurunduva fica no Vale do Ribeira, São Paulo, no município de Eldorado. Eu não preparei uma fala bem nessa questão dos modos jurídicos, com todos os termos. Eu pensei em falar de quem somos e aonde estamos, né? Eu acho que a minha passagem por Alcântara foi bem naquele momento que a gente estava discutindo a Convenção 69. Lembro de Danilo, de Neta, da gente discutir isso nas comunidades. E a gente lembrava sempre que a Convenção falava que garantia um direito, ou ampliava um direito para nós, quilombolas. Um direito de ser, quer dizer, o direito de ser quilombola, de falar que eu sou quilombo, que eu sou pertencente a esse grupo étnico, e estar no território. Então, estar no território étnico de Alcântara era as duas coisas que a gente trabalhava nas nossas conversas com as comunidades, né? E o quanto nos processos que não houve consulta ao povo interessado na época, danificou a vida das pessoas, retirando seus territórios e botando em agrovilas, sem dar devida assistência nas agrovilas. E quando se fala da Revolução 11, a gente imagina, passa um filme de novo na cabeça de nós quilombolas, que é aquela questão do relocamento de como foi outrora, né? E agora, na resolução, ainda como o Neta disse, não tem nenhuma estratégia, não fala como vai relocar pessoas, como que vai ser a conversa com a comunidade local para pensar em relocamento. Lógico que o movimento de afetados pela base em Alcântara não trabalham com a ideia de relocamento das pessoas, né? O deslocamento forçado, para nós, é uma das maiores violências, né? Tirar as pessoas dos seus territórios e botar em territórios que, às vezes, não é o mesmo... As mesmas coisas que tem naquele... Mesmo as coisas que tem naquele território, tem lá no outro, né? Esse relocamento é bem difícil. E um território tem todo um sentimento de pertença, um sentimento de conversar, assim como o Joaquim lembrou, de conversar com seus ancestrais, de manter-se das suas culturas. O sagrado está presente no território. Então, quando se pensa em deslocamento forçado de pessoas e grupos étnicos nos seus territórios, a gente já sempre fica com aquela dor, né, de como foi isso no passado e num presente tão recente, isso está acontecendo em meio a uma pandemia. Eu estou aqui como coautor do livro, mas eu vou fazer uma fala mais como movimento, né? Então, como não o Oriel advogado, mas como o movimento quilombola tem se posicionado nesse momento crítico, né? Nós estamos num avanço da pauta quilombola, do pessoal que não gosta dos quilombos. O avanço não foi os nossos, mas o avanço foi deles. E avançaram tão forte contra a pauta quilombola, no sentido de licenciamento ambiental, de não ter recurso para regularizar os territórios quilombolas, de não
ter pessoas, não ter um órgão responsável por essa questão de regularizar as terras quilombolas. E esse avanço se dá também no Congresso, no sentido de que a pauta, seja ela na reforma agrária, que é regularizar as terras de fazendeiros em cima de áreas quilombolas, seja na pauta do licenciamento, que é grandes empreendimentos incidindo sobre territórios quilombolas, e seja ela também no projeto de decreto-lei, que é a retirada do Estado brasileiro da Convenção 69. Então, isso, para nós, em momento de pandemia, é uma das maiores agressões. Nós, como Neta disse, a gente quer conversar, a gente quer reunir nosso povo para explicar para eles como é que está a vida lá fora, né? E isso impede, nesse momento de pandemia, as nossas conversas. A gente quer conversar olhando no olho das pessoas, quer saber as opiniões delas, para saber como é que a gente vai fazer o enfrentamento. E, nesse momento, nos, a, esses ataques covardes à nossa pauta quilombola se estende por todo o Brasil. Tivemos uma grande vitória. Eu acho que a vitória aí da DPF 742 foi a maior vitória que a gente teve nesses últimos tempos, de obrigar o Estado brasileiro a trabalhar a questão de quilombo como público prioritário na vacinação, né? Na vacinação contra a Covid-19. Então, mas nós também confesso que nós temos dificuldade de monitorar em todos os municípios onde tem quilombos, se a vacina chegou mesmo, se os prefeitos cumpriram isso, né? E imagino que em Alcântara, com a associação das comunidades quilombolas, a Tequila já com certeza está monitorando isso. Mas a gente também tem dificuldade de monitorar isso em todos os lugares, em todos os municípios do estado, do país. E a gente comemora isso como uma grande vitória, porque nós perdemos muitas bibliotecas vivas, né? Bibliotecas de pessoas, de sabedorias, né? De doutores quilombolas que sabiam de tudo, né? E desde o sagrado até de saber das curas, né? E a gente perdeu muitas pessoas nessa pandemia por conta de não ter uma atenção adequada. Então, a nossa pauta, enquanto CONAC, ela está bem tumultuada agora com todos esses ataques, né? Seja no Congresso Nacional, seja no Judiciário também, né? A questão dos despejos forçados em tempos de pandemia. Mas nós não se acovardamos, né? Nós não se acovardamos. E, com certeza, na fala da Neta, o pessoal de Alcântara também não se acovarda diante das injustiças que acontecem diariamente. Eu quero mais agradecer aí a todos os que contribuíram, né, nesse parecer, nessa nota técnica, nesse livro, posso falar assim, nesse livro, que a gente falar que a gente não concorda com as violações que está dentro dessa resolução. Então, nós, advogados, juristas, professores, que contribuímos nisso, falar que a violação, denunciar a violação que está acontecendo com essa resolução 11. Então, a CONAC ela está presente em quase todos os estados, mas a gente pode falar hoje que a pergunta que se faz, se as pessoas tomaram vacina nesse tempo prioritário, é porque a CONAC chegou lá, né? Então, a gente fala que a CONAC está em quase todos os municípios do país onde tem comunidades quilombolas. E os quilombos
a pauta sempre foi ser e estar, né? Nós somos um povo, somos um grupo étnico e estamos em um território específico, esse território de pertença, e que não há como dissociar quilombolas do seu território. Então, essa é a fala que eu pensei em fazer, só para não estender muito, porque a fala do livro, o Joaquim Xerais já comentou, acho que foi muito feliz em comentar todas as nossas demandas, e nossa ideia sobre a resolução, acho que foi isso, e agradecer ao CEPEDS, em nome do José Aparecido e do Marés da Liana, para esse apoio aí para a gente, da nossa causa quilombola. Obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, Oriel. Muito obrigada por sua participação e por você também nos ensinar tanto, a sua presença dentro do CEPEDS, desde a fundação do CEPEDS, Oriel, e essa oportunidade de partilhas, né, alianças na luta ao longo aí dos últimos anos também, né? E da luta a partir também do seu lugar de fala da CONAC, da coordenação da articulação das organizações quilombolas, né, das comunidades quilombolas negras rurais a nível nacional. Muito obrigada por sua fala. Eu vou aqui passar, então, agora para seguir com os autores aqui presentes. Eu vou passar a fala ao Diogo Cabral, Diogo, que é advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, advogado popular, e a capa, também vou aproveitar aqui, Diogo, dando um spoiler do livro, né? Essa capa com essa linda fotografia é de autoria do Diogo também, e aproveito e peço também para você contextualizar a comunidade e dessa imagem de capa da obra, e fique à vontade aí também para as suas reflexões, Diogo. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, é uma satisfação ter recebido o convite na pessoa do professor Joaquim Xerais para ser uma das mãos, né, que auxiliou esse processo de escrita. É evidente que isso vem de um acúmulo, não da minha pessoa enquanto advogado popular, também enquanto pesquisador, mas muito mais das lutas que essas comunidades quilombolas de Alcântara têm realizado ao longo dos últimos 40 anos, das organizações de base, exemplo do MAB, do STTR de Alcântara, que tem cumprido um papel fundamental também na luta em defesa das comunidades quilombolas de Alcântara. Começando pela foto, essa foto de capa, ela foi no momento de uma missão do Estado brasileiro, por conta das denúncias que as comunidades fizeram quanto às questões de ataques contra os direitos étnicos, contra os direitos territoriais das comunidades que constituem esse grandioso território étnico de Alcântara. Então, esse registro ele é de 2017, nós percorremos com a Defensoria Pública da União, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, diversas comunidades em Alcântara ouvindo, tentando captar as situações de graves violações que são sistemáticas e que são históricas, né? E o lançamento desse livro ele é muito importante diante do contexto que nós estamos enfrentando no Brasil, né? Como a Neta falou, Ariel, que falou muito bem, é um contexto de muitos ataques, né? E, em primeiro lugar, chama a atenção em relação a essa resolução que ataca, que é mais um desses ataques contra os povos e comunidades tradicionais do Brasil, especificamente de Alcântara, que ele se deu no período da pandemia, né, logo no começo da decretação da pandemia pela própria Organização Mundial de Saúde, né? Então, o Estado brasileiro, ao invés de garantir a permanência e a proteção das comunidades em suas casas, ele editou uma norma a fim de garantir a remoção compulsória de centenas de milhares de pessoas que estão dentro de Alcântara. E como eu mencionava,
Alcântara ela é fruto da luta histórica, né? É um fruto que, em relação ao centro de lançamento, é travado nos últimos 40 anos, desde o começo da década de 1980, mas é muito antes disso, né? Vem da época da escravidão, a resistência das comunidades negras rurais de Alcântara, né? Então, são mais de 200, 300 anos de resistência. Alcântara é uma das cidades mais antigas que nós temos no Maranhão, se eu não me engano, a terceira cidade mais antiga do Maranhão, com quase 400 anos de fundação, e a resistência ela vem desde esse período. O que nos chama muita atenção é que, durante todo esse período, e aqui fazendo um recorte temporal da década de 80 para cá, são muitas as violações que o Estado brasileiro comete contra as comunidades, e desde a implantação do CLA, né? Então, uma das grandes violações se dá com a própria implementação do CLA e com a remoção compulsória das primeiras famílias ainda na década de 80. Posteriormente, na década de 90, nós temos vários movimentos também por parte do Estado brasileiro visando a remoção compulsória, o despejo de comunidades quilombolas de Alcântara, atravessando os anos 2000, dentro do governo do Lula e da Dilma, com várias ações, né, para que as comunidades fossem expulsas, né, de suas terras tradicionalmente ocupadas, chegando até essa resolução que é realizada dentro desse contexto de pandemia pelo governo fascista de Bolsonaro. Eu queria destacar que, dentro dessa perspectiva, e como mencionei, há várias resistências, né? São as resistências das comunidades quilombolas de Alcântara que garantem a permanência e a existência desse grande território, né? Então, as ações que o Estado tentou implementar em Alcântara, elas foram também objeto de muita resistência das comunidades, tanto no enfrentamento direto, quanto também nas estratégias jurídicas, né? Alcântara é um campo de judicialização muito intenso. Há diversas ações judiciais, ações civis públicas, mandado de segurança, denúncias junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, há pelo menos 2 denúncias internacionais que envolvem Alcântara, na verdade 3, porque 2 denúncias junto à CID e uma denúncia junto ao OIT, né? Então, é um campo muito vasto também de denúncias que as comunidades implementaram ao longo dessa trajetória, né? Já concluindo, porque eu acho que o Danilo tem muito mais a contribuir, mas eu queria fazer uma reflexão dentro dessa conjuntura, desse contexto tão intenso que nós temos vivenciado no Brasil. E, infelizmente, o território étnico de Alcântara não é o único que está sendo atacado violentamente pelas ações do Estado brasileiro e de particulares, mas queria destacar o seguinte: hoje nós estamos assistindo um recrudescimento terrível da violência do meio rural brasileiro, né? E que envolve, sobretudo, na Amazônia, comunidades tradicionais. A FETAEMA acompanha 165 comunidades em conflito, 60% dessas comunidades são acompanhadas, são comunidades quilombolas, e as demais comunidades são comunidades tradicionais. Então, nós temos 100% de conflitos que envolvem comunidades tradicionais no estado do Maranhão. E isso tem sido objeto de muita preocupação. Por quê? Porque, de um lado, o Estado não garante a segurança jurídica, conforme estabelece, por exemplo, o artigo 68 da Constituição Federal, não garante, então, a titulação dos territórios quilombolas. O orçamento de 2021 do INCRA, para que vocês tenham ideia, é de 231 mil reais para todas as ações no Brasil, incluindo elaboração de RTD, desapropriações. E, por outro lado, nós temos visto um grande incremento das ações do agronegócio, e é exatamente as ações do agronegócio que têm avançado sobre os territórios tradicionais. É uma ação deliberada que envolve diretamente particulares, envolve grandes empresas, que envolve fazendeiros, que envolve, inclusive, o próprio Estado. Santa Rosa dos Pretos, quilombo aqui no município de Itapecuri, está sendo alvo, de um lado, da Vale, pela duplicação da estrada de ferro Carajás, e, do outro lado, a duplicação da BR-135 e mais as ações de fazendeiros que tentam expulsar as pessoas, os quilombolas que lá vivem. Então, o Estado, em aliança com os particulares, eles têm feito uma ação muito organizada, e isso ganhou um corpo muito mais forte, fortalecido, nesses últimos 2, 3 anos. Isso é motivo de muita preocupação. Muita preocupação porque, de um lado, há um fortalecimento desses setores retrógrados, desses setores, inclusive, mais agressivos do próprio agronegócio,
e, por outro lado, as ações estatais que deveriam garantir segurança jurídica, titulação, fiscalização ambiental, por exemplo, é um outro problema que nós temos vivenciado, do avanço do agronegócio sobre territórios tradicionais, com autorização de desmatamento pelas secretarias municipais e secretarias estaduais de meio ambiente, sem observância da Convenção 69. O professor Joaquim Shiraishi destacou na fala dele que Alcântara, em que pese o tamanho do empreendimento, que é enorme, o CLA, de São Luís a gente consegue ver as torres, nunca foi licenciado. Então, vejam, não houve licenciamento ambiental do Centro de Lançamento Aeroespacial de Alcântara. Então, essa situação do CLA ela acaba por refletir também em outras comunidades tradicionais, não só do estado do Maranhão, mas de toda a Amazônia brasileira, né? E o reflexo tem sido maior número de pessoas ameaçadas de morte. Ontem nós contabilizamos, infelizmente, 79 pessoas ameaçadas de morte, atendidas diretamente pela FETAEMA, né? Então, é um número muito grande de pessoas ameaçadas de morte por conta de conflitos agrários, né? Como eu mencionei, 165 comunidades em conflitos, então é um número absurdamente grande, né? E isso não reflete até essa parte desses conflitos que ocorrem no estado do Maranhão. E o aumento exponencial da destruição dos biomas, né, sobretudo avançando nos territórios tradicionais, a partir de autorizações feitas pelas secretarias de meio ambiente, né, sem observância dos direitos específicos das comunidades tradicionais, um aumento significativo da pilhagem, da grilagem de terras, né, então é um outro dado importante dentro dessa conjuntura que nós temos ultrapassado no Brasil, e vítimas da violência bruta, como pessoas que estão sendo assassinadas por conta desse conflito, né? Já concluindo, a CPT lançou anteontem o Caderno de Conflito, e o Brasil atingiu mais de 2.000 conflitos em um ano. É a maior marca desde que os cadernos de conflito da CPT foram começados a ser publicados. E 25% desses conflitos são em 2 estados, Pará e Maranhão, exatamente em parte da Amazônia e parte do Cerrado, né? Um outro dado, 25% do Cerrado brasileiro foi destruído no Maranhão em 2020. E onde é que está acontecendo essa destruição quando a gente vai percorrer? Exatamente em comunidades quilombolas. Então, Alcântara e a situação dos quilombolas de Alcântara reflete uma situação geral que nós temos atravessado no Brasil, que é muito preocupante, que é um cenário devastador de violações dos direitos territoriais de comunidades ribeirinhas, de comunidades quebradeiras de coco, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, sem que o Estado, né, sem que o Estado dê uma resposta adequada no que se refere à proteção jurídica do patrimônio material dessas comunidades que estão, como o professor Joaquim mencionou, há anos garantindo a preservação dos cerrados, garantindo a preservação da Amazônia. Então, eu queria trazer ao debate essa reflexão e essa preocupação diante dessa escalada de violência que nós temos assistido aqui no Maranhão, na Amazônia e no Cerrado. Muito obrigada, Diogo. Excelente sua fala. Muito obrigada pela sua contribuição no parecer jurídico, no livro. E o Danilo está aí para passar a palavra para ele. Estou sim. Então, eu vou, de antemão, passar a palavra para o Danilo Cerejo, que está aqui também representando o MAB, Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, né, e que coordena essa assessoria jurídica do MAB. Ok, gente. Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite para estar aqui e poder compartilhar desse instante, deste ato de lançamento de um livro que ele vem a público em um momento muito significativo da luta, né, e defesa e proteção das comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais como um todo, considerando a relevância que é o tema, a Convenção 169, que é um tema que importa, que é fundamental a todos os povos e comunidades tradicionais, e que vem à tona no momento em que a Convenção
169, encontra-se sob ataque, né, com ameaça de o Brasil se retirar da convenção, o que significa dizer abrir totalmente as portas para o grande capital invadir de uma vez por todas todas as terras e territórios que estão sob o domínio e o controle dos povos e comunidades tradicionais, porque, embora o esteio, aliás, um dos esteios principais da Convenção seja o direito de consulta, e a própria Convenção ela não tenha efetivamente sido efetivada no Brasil, mas ela tem atuado no sentido de impedir o avanço do grande capital nesta que é a última fronteira, que são as terras e os territórios que estão sob controle e domínio das comunidades e povos tradicionais. Então, é muito significativo que esta coleção ela seja aberta neste momento de profundo ataque e que este livro sobre a Resolução 11 que estabelece a matriz de responsabilidades e competências para promover a remoção das comunidades quilombolas de Alcântara, vem à tona. Então, ele vem à tona nesse momento muito significativo. E, com base nisso, eu quero destacar aqui algumas coisas, né? Alcântara, só de enfrentamento à base espacial, nós temos aí exatos 40 anos. E, claro, que Alcântara não se sustenta, não traz a sua resistência nesses 40 anos somente por conta das comunidades. Essa não é uma luta individual que tem a sua resistência como esteio principal, a resistência das comunidades de Alcântara, mas ela consegue se sustentar porque ela consegue articular uma série de parceiros, consegue construir uma rede de apoio e de solidariedade com várias organizações, com várias entidades nacionais e internacionais que juntas dão essa sustentação e fortalecem esse processo de resistência que Alcântara acumula. Então, é nesse contexto que eu entendo que este livro, que esse parecer que está vindo agora a público em forma de livro, ele se insere como um produto dessa rede de apoio que fortalece a resistência e luta das comunidades de Alcântara. O segundo aspecto que eu quero enfatizar aqui é o fato de que Alcântara tem uma experiência, eu diria assim, com a Convenção 169 bastante antiga. Nós começamos a discutir aqui em Alcântara a convenção a primeira vez em 2003. Aliás, teve um fórum social em Belém que um conhecido advogado, o Atonfon Filho, acho que alguns aqui devem saber quem é, ele, no fórum, ele fez a provocação de que as comunidades quilombolas no Brasil eram sujeitas de direitos da Convenção. E aí muitas das pessoas que estavam ali começaram a não depositaram muita fé nessa ideia, e o Atonfon é conhecido como um advogado bastante
atuante e muito respeitoso, mas também ele é muito questionador. Isso não foi levado muito adiante, mas a rede social de justiça e direitos humanos, da qual o Atunfon faz parte, é uma das entidades que está no nosso grupo de apoio jurídico aqui em Alcântara. E em 2005, nós iniciamos aqui em Alcântara, efetivamente falando, as primeiras oficinas da Convenção 169 aqui em Alcântara. E aí essas oficinas duraram 3 anos, porque nós estamos falando aqui de um território com mais de 200 comunidades. E nós percorremos fazendo oficina, todas elas. Então, foi 2005, 2006 e 2008, que é aí que entra a discussão mais objetiva e mais concreta sobre a convenção, porque até então o Estado brasileiro não reconhecia as comunidades quilombolas no Brasil como sujeitas de direitos da convenção. E aí nós estávamos fazendo as oficinas aqui em Alcântara e aconteceu de o comando do Centro de Lançamento de Alcântara, o comando da Base Espacial de Alcântara, proibiu as comunidades quilombolas remanejadas na década de 80 de fazerem suas roças nas suas antigas áreas, que ficam dentro do atual limite do Centro de Lançamento de Alcântara. E aí, nós, naquela época, se decidiu de impetrar um mandado de segurança contra o comando do Centro de Lançamento, e aí fundamentando o nosso argumento na Convenção 169, no direito de propriedade e no direito de retorno aos nossos antigos povoados, conforme diz a Convenção. E aí, por sorte, nós tivemos o primeiro julgado brasileiro reconhecendo os quilombolas como sujeitos de direitos da Convenção. Então, no Brasil, se hoje existem comunidades remanescentes de quilombos que reconhecidas pelo Estado brasileiro como sujeitas da Convenção 169, essa é uma discussão que passa fundamentalmente por Alcântara, porque fomos nós que, primeiramente, judicializamos isso, né? Naquela época, nós estávamos em outro contexto político no país. Se isso fosse hoje, nós iríamos pensar muito em fazer isso. Mas isso ocorreu e nós tivemos o primeiro precedente reconhecendo as comunidades como sujeitas de direito. Ou seja, coube, de alguma forma, ao judiciário brasileiro a obrigar o executivo a reconhecer as comunidades quilombolas do país como sujeitas de direitos da Convenção, isso a partir de um caso concreto ocorrido em Alcântara, que é isso que eu estou falando. E para e passo, no mesmo ano, na mesma época, uma outra equipe, né, que a nossa assessoria sempre foi muito grande, composta por uma boa equipe de advogados e advogadas, que são todas de
de entidades, universidades, ONGs. Uma outra equipe nossa estava apresentando a primeira comunicação brasileira na OIT, em agosto de 2008, denunciando o Estado brasileiro pelo não cumprimento do direito de consulta prévia livre e informada em função do acordo que o Brasil estava fazendo com a Ucrânia para uso do centro de lançamento de Alcântara e que previa a expansão do centro de lançamento sobre o território. E aí, quando a Organização Internacional do Trabalho se manifesta, ela se manifesta reconhecendo os povos quilombolas do Brasil, e aí, nesse mesmo momento, a CUT, a CONAC também enviam informações complementares à OIT, a partir da comunicação que nós fizemos para a OIT, e aí, quando a OIT se manifesta, ela se manifesta reconhecendo as comunidades e impondo ao Executivo brasileiro a obrigatoriedade de reconhecer as comunidades quilombolas como sujeitas de direitos da Convenção. E aí deixa de ser formalmente apenas os povos indígenas como sujeitos, e a Convenção passa, e o Estado, aliás, passa a reconhecer também, do ponto de vista formal, as comunidades quilombolas. Então, muito da discussão que se tem hoje em nível de país, no que diz respeito ao direito de consulta, no que diz respeito à aplicabilidade da Convenção para povos quilombolas, ela passa pela luta das comunidades quilombolas de Alcântara, e que necessariamente envolve esse conjunto de entidades que apoiam Alcântara, e é por isso que eu abri a minha fala falando sobre isso, que Alcântara não resiste sozinho, existe um conjunto de entidades, de universidades, de grupos de pesquisa, como este aqui, que apoiam a luta das comunidades de Alcântara. E aí, este livro ele vem exatamente nesse momento de somar com esse processo, com essa experiência toda de resistência e de experiência com a Convenção. Ele vem para somar nesse processo de resistência. E, com certeza, eu não tenho dúvidas disso, de que é um livro que, assim que a versão impressa for disponibilizada, será um livro que nós vamos utilizar muito aqui em Alcântara nas nossas atividades, nas nossas formações, até porque é essa a ideia, né? Que a gente utilize, que a gente se aproprie, que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso processo de resistência em Alcântara, aqui em Alcântara. Então, são iniciativas como esta que favorecem, né, a luta e que fortalecem a luta das comunidades de Alcântara, e que nos dá a certeza de que, cada vez mais, de que o esforço coletivo ele é fundamental para somar e para fortalecer a resistência das lutas, né? Quer seja de Alcântara ou que seja de outros povos e comunidades tradicionais neste país em que nós estamos agora, mais do que nunca, sob profundo ataque, né? Que o Estado ele abdica, ele renuncia da sua obrigação de nos proteger, né? E para se colocar no lugar
descaradamente de opressor das nossas vidas, dos nossos direitos, e transformando essa violência em algo cada vez mais ordinário nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui compartilhando com vocês. É isso, Liana. Muitíssimo obrigada, Danilo. A sua participação, sua presença aqui conosco é muito importante para todos nós, assim como da Dorinete, também a fala dela a partir daí mesmo do território de Alcântara. E, Danilo, muito obrigada por você também ter feito esse resgate histórico, né, de todas as mobilizações e resistências que as comunidades quilombolas de Alcântara vêm aí lutando, né, ao longo desses anos, e como esse caso emblemático se torna importante também para o reconhecimento dos demais sujeitos da Convenção 169 da OIT, né, dos povos e comunidades quilombolas e os demais povos e comunidades tradicionais no Brasil. E esse caso emblemático para nós, e que vocês seguem aí ao longo desses anos nessa grande luta, dessas décadas, né, das últimas décadas, e por gerações, né, Danilo, pensando na sua própria geração como advogado quilombola, como assessor jurídico e pesquisador. Então, aqui faço essa grande saudação a todas e todos vocês que resistem, né? É claro que o nosso papel aqui, enquanto aliados da luta, é algo assim muito pequeno, mas como o professor Joaquim mesmo disse, desde o ano passado, quando foi publicada essa resolução em março de 2020, nos causou tamanha indignação, né? E que a gente também gostaria de fazer aí, né, o posicionamento público através de uma nota técnica mesmo, e nesse caso nós já ao longo dos meses aí a gente acabou produzindo como parecer jurídico, então foi também essa produção, esse resultado do livro como uma reflexão também mais amadurecida e de alguns pontos que a gente viu que era muito necessário levantar e que é resultado agora nesse livro, principalmente no que diz respeito à consulta, ao consentimento livre, prévio e informado e ao caráter vinculante dos protocolos. Então, como reforçar também a importância do documento base do protocolo das comunidades quilombolas de Alcântara. Eu vou aproveitar aqui a presença também da Maíra, que está aqui conosco, e a Maíra, juntamente com a Versilene, elas prefaciaram o livro, né? Assinando aí o prefácio pela Terra de Direitos e a Versilene pela CONAC. Oi, boa tarde. Eu não sei se a minha câmera vai funcionar muito bem, mas vou tentar. Tá, ok? Bom, eu queria agradecer pelo convite, primeiro, para prefaciar junto com a Versilene. Foi um exercício muito interessante, né? Ler todo o parecer e, ao mesmo tempo, perceber que ele veio em um momento, não podia vir em um momento mais oportuno, né? Num momento de tantas urgências, de tanta necessidade de que a gente produza e replique, de fato, interpretações e compreensões sobre essas produções normativas do governo Bolsonaro, né, que vem afetando as comunidades quilombolas, e aí, mais especificamente, essa resolução número 11, que afetou especificamente a comunidade de Alcântara. Me parece também importante retomar alguns aspectos que já foram colocados aqui. Essa resolução ela chega no início da pandemia e, ao mesmo tempo, encontra a comunidade de Alcântara e as comunidades quilombolas como um todo, né? Elas vêm num contexto em que as comunidades passam por uma situação de insegurança territorial profunda, né? Porque a política quilombola hoje ela sofre um processo de desmonte radical em que nós temos hoje no Brasil mais de 5.972 localidades quilombolas
e a CONAC quantifica mais de 6.500 comunidades quilombolas por todo o Brasil, mas só 5,4% delas são tituladas, né? Então, é uma situação de insegurança territorial muito profunda, ao passo que os processos de regularização fundiária, como já foi também mencionado, sofreram uma redução orçamentária de mais de 92%. Então, é um ataque aos territórios, né? É um ataque aos territórios, e essa resolução ela chega nesse contexto trazendo mais um ataque, já que prevê, né, todo um conjunto de deliberações do comitê que não passam por nenhum processo dialógico com essa comunidade, que é sua maior afetada. Então, o Bico Rodrigues, né, irmão do Ariel, ele fala, quando ele vai falar do direito de consulta, ele diz que é o direito mais violado, né, e eu concordo hoje, né, concordo com o Bico, hoje o direito de consulta e os protocolos que são produzidos pelas comunidades, né, são hoje alvo de violações sucessivas pelo Estado brasileiro. Inclusive, eu estava recuperando uma manifestação do general de reserva Augusto Heleno sobre essa resolução número 11, e ele diz que não, mas nós lemos todos os documentos que passaram, que foram entregues pela comunidade, né? Mas na hora de publicizarem, colocam deliberações, decisões que afetam, né, como se fosse só uma questão de mera leitura, né, de documentos entregues, né? Então, é uma prática autoritária do Estado brasileiro que vem se produzindo contra a Alcântara desde a década de 80, como foi colocado, né, na medida em que isso não passou sequer por processo de licenciamento, por procedimento de licenciamento. Então, de fato, quando essa resolução traz um plano de comunicação, um plano de remoção e tantas outras medidas ali contidas, tudo isso é feito de forma brutalmente autoritária, sem nenhuma perspectiva dialógica, desconsiderando completamente, né, essa outra voz, que é a voz afetada, que é a da comunidade de Alcântara. Então, queria agradecer pelo convite, mais uma vez, para prefaciar o livro. Foi um prazer trabalhar com a Versilene nesse prefácio, foi um prazer ler o parecer desse grupo que se organizou de forma tão disciplinada e, ao mesmo tempo, militante, né, e academicamente tão significativa para a produção dessa interpretação, que orienta também, em vários aspectos, a possibilidade de tanto advogadas e advogados populares quanto das próprias comunidades quilombolas se apropriarem desse documento para as suas lutas cotidianas, né? Em outras situações em que o direito à consulta, os protocolos de consulta livre, prévia e informada, os direitos territoriais, culturais, étnicos sejam desrespeitados e violados. Obrigada, Liana, obrigada, professor Marés, professor Shiraishi, e foi um prazer, de fato, contribuir com essa publicação. Muito obrigada, Maíra. Já, então, estamos caminhando para o final desse evento de apresentação do livro, e agradeço aqui a presença de todas e todos, nossos convidados, né? Um agradecimento especial ao Danilo e à Dorinete, nossos agradecimentos a essa equipe, né, de coautores que contribuiu, foi produzido no ano passado, e estamos lançando este ano, né, já com o lançamento da coleção Jus, Diversidade e Autodeterminação, pareceres jurídicos e relatórios técnicos, como bem disse Danilo e o professor Carlos Marés, e professor Joaquim Shiraishi também, num momento muito oportuno, onde se agravam os ataques aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, sobretudo com a ameaça de denúncia da Convenção 69 da OIT, com a tramitação que se iniciou recentemente do PDL, do Projeto de Decreto-Lei 177. Nós seguiremos atentos e vigilantes, né, nessa luta
para não permitir retrocessos em matéria de direitos humanos. A Convenção 69 fica. Essa é uma luta que aqui todos e todas nós, nas organizações parceiras, desde os nossos lugares das universidades, os grupos de pesquisa e, sobretudo, os movimentos sociais, as organizações de povos e comunidades, né? Nós não permitiremos esse retrocesso por ser um projeto de decreto-lei absurdo, né, inconstitucional, e estamos aí nessa luta também pela Convenção 69 da OIT, pela observância dela, pela aplicação e respeito aos direitos fundamentais dos povos, sobretudo o direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado. Já foi dito aqui, então também não vou me alongar, mas é importante a gente reforçar, né, a ameaça de remoção dos povos, que essa resolução do ano passado, né, representa, a resolução número 11, de 26 de março de 2020, né, nós não podemos permitir, é importante a apresentação desse material mesmo um ano depois dessa resolução, para seguirmos também vigilantes, né, no que diz respeito ao consentimento livre, prévio e informado como requisito, né, para a manutenção do modo de vida e de existência dos povos e das comunidades. Então, para qualquer tipo mesmo de implantação dos megaprojetos, e no caso aí da base espacial de Alcântara, né, essa ameaça à vida aos povos e às comunidades. Antes de encerrar, gostaria aqui de retomar os agradecimentos que já foram feitos, e aqui institucionalmente também as organizações que apoiaram a produção desse parecer jurídico, a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras de Alcântara, Maranhão, o STR Alcântara, o Núcleo de Pesquisa em Direito e Diversidade no PED da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, Grupo de Pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-Paraná, Grupo de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade Federal do Maranhão. Esse livro é uma publicação, então, realizada pelo Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, CEPEDES, a publicação pela editora Letra da Lei, a editora Arte e Letra com o selo Letra da Lei. Nós disponibilizamos gratuitamente, vocês podem baixar o PDF do livro no site, e como disse bem o Danilo, né, as versões impressas elas já estão na gráfica, e esperamos, né, mesmo com a pandemia, a entrega aí desses exemplares no próprio território étnico de Alcântara, através aí, do próprio Danilo, né, e da Dorinete, que participou aqui conosco. Claro, né, os exemplares aí para distribuição entre vocês, né, respeitando aí esse isolamento, né, e o que a pandemia nos permite resistir aqui de modo remoto e estarmos sempre conectados e acompanhando nas pautas das lutas sociais. Muito obrigada a todas e todos, e encerramos aqui agradecendo a todos que falaram, foram falas aí muito importantes para a nossa reflexão, e fazendo um convite para o nosso próximo evento, que será dia 18 de junho, também com o lançamento da revista Aportes, uma parceria com a Fundação para o Devido Processo, e o CEPEDES, com a tradução da revista na versão em português. Também vocês já encontram no mesmo link o PDF disponível, e faremos então uma rodada de conversa, um debate, com a presença da comissionada Antônia Urejola, já confirmada, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Seguimos, então, também para os trabalhos aí preparatórios, a finalização dos próximos livros e os próximos volumes da coleção Jus, Diversidade e Autodeterminação. Muito obrigada a todas e todos, e uma boa tarde, né? Bom resto de sexta-feira para vocês.